Dizem por aí que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas na Vila Belmiro caíram dois. O Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, e o Neymar da Silva Santos Jr. Esses dois jogadores surgiram no Santos e encantaram o mundo do futebol. No caso do Neymar, ele era tão importante que o Santos teve que criar a categoria sub-13 só para integrá-lo no clube. E o resto é história. O menino da Vila marcou gols bonitos ao longo da carreira, deu muitos dribles, conquistou prêmios únicos e vários títulos importantes, por clube e seleção. Mas hoje em dia, ele vive o pior momento da carreira. Na verdade, não é de hoje. O futebol do nosso querido camisa 10 está caindo e muito. Os números provam isso. E tudo começou quando ele vestiu a camisa de um certo time. Neymar até chegou a dizer recentemente que não sabia se aguentava mais o futebol e que 2022 poderia ser sua última Copa. Por isso hoje, você vai conferir o porquê Neymar não deveria ter ido para o PSG. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Se você gosta de futebol ou se é fã do Neymar, você provavelmente já deve ter assistido o documentário Neymar, o Caos Perfeito, na Netflix. Na série documental, mergulhamos de cabeça na história do atleta. A produção de 3 episódios busca mostrar pontos pouco explorados da jornada de Neymar, começando do início, com a ascensão dele à fama no Santos, até os dias de maior glória no Barcelona, além de participações conturbadas na seleção brasileira e no Paris Saint-Germain. Outro ponto fundamental nos bastidores são as polêmicas vividas pela estrela, momentos de maior atenção na vida do jogador que o documentário explora. Com isso, abre margem para conhecermos melhor o time de marketing e relações públicas por trás da personalidade mundialmente famosa comandada pelo pai dele, Neymar da Silva Santos. Entre os entrevistados estão David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves, Thiago Silva e mais uma galera. Em alguns trechos, vimos também um certo conflito e desentendimento entre Neymar pai e Neymar filho. O jogador chegou a dizer que houve um certo distanciamento dos dois na parte pai e filho, e existe mais o lado profissional entre eles. Mas se tratando da carreira do Neymar, não há como negar que ele foi um grande jogador, e os tempos do Barcelona ficaram na história. Ele chegou lá em 2013 e ficou até 2017. Neymar queria sair de lá porque na época pensava em ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, e não ia conseguir isso se continuasse sendo coadjuvante do Messi. Ele queria ser protagonista. Além disso, a situação no clube catalão também estava ruim. Ele quase saiu na mão com Semedo durante o treino. Sorte que os companheiros de equipe se separaram. O Ney saiu do treinamento pistola chutando as bolas para tudo que é lado. Naquela época, o Paris Saint-Germain queria contratar o Neymar, e ele achou que aquela era a oportunidade perfeita para realizar seu sonho. Na série da Netflix, o pai do Neymar falou que era contra a mudança de time e disse que ele deveria permanecer no Barcelona. Mas o Ney preferiu seguir o seu coração e ir para o PSG. O Messi falou que até hoje não sabe o porquê Neymar saiu do Barça e não entende. Em 2017, ele deu uma entrevista e falou que se o Neymar quisesse ser o melhor do mundo, ele o tornaria o melhor jogador do mundo. Mas o brasileiro mesmo assim quis sair, e se tornou a transferência mais cara da história do futebol até hoje, 222 milhões de euros. Na França, ele teve um ótimo começo. Mostrou que o futebol francês estava muito abaixo do seu nível e amassou os caras por lá. Mas no meio dessa jornada, ele tretou com o maior artilheiro da história do PSG, o Edson Cavani, e foi veado pela torcida logo na primeira temporada. E no ano que era para ser o ano do Neymar, ele sofreu uma lesão muito grave que quase o deixou de fora da Copa do Mundo de 2018. A fratura no metatarso. Em 2019, ele sofreu outra lesão dessa, só que no pé direito, e perdeu uma penca de jogos pelo Paris Saint-Germain, o que não agradou a ninguém. 2019 foi um ano muito difícil para ele. Neymar passou a ficar infeliz na França e queria voltar para o Barcelona. No documentário ele disse: "Quando tomei a decisão de sair do Paris, não foi por causa do torcedor, foi porque eu vi que me sentia melhor em outro lugar." No Barcelona, ele aprendeu espanhol rapidamente, mas no Paris, 5 anos por lá, até hoje ele não fala francês. Ele não se adaptou e queria voltar para a Catalunha. O Ney passou a ser uma prioridade para o Barça, que queria contratá-lo de volta. Mas o Jordi Alba, lateral da equipe espanhola, chegou a dizer que, se o Neymar voltasse, ele ia sair. O Ney não voltou para o Barça, mas não por causa do Jordi Alba, e sim porque o Sheik não quis vender. Não o Nasser Al-Khelaifi, mas sim um Sheik fodão lá das Arábia. O Ney teve que ficar e sofreu muita pressão da torcida por conta disso. Muitos protestos contra ele e uma insatisfação enorme da torcida organizada do PSG. Ele passou a viver um pé de guerra contra a própria torcida. O tempo passou, ele demorou, mas conseguiu reconquistar a confiança deles, fazendo boas atuações até chegar na final da Champions League no ano seguinte. Já em 2021, novamente o Neymar precisou decidir o seu futuro. Ele precisava escolher entre renovar com o PSG ou procurar uma nova equipe, e o Barcelona estava na jogada de novo, mas o jogador decidiu permanecer no Paris e renovou seu contrato até 2025. Depois de renovar, ele deu uma entrevista polêmica para o DAZN e disse que não sabe se vai aguentar jogar futebol por muito tempo, e que 2022 pode ser a sua última Copa.
e a diretoria do PSG não ficou nada contente com a declaração do jogador e pediu para ele se explicar melhor sobre isso. Muitos dizem que a escolha de renovação não foi boa para ele e nem para o Paris Saint-Germain. Neymar é um grande craque, mas seus números no time francês estão muito ruins. Para você ter uma ideia, ele já teve 24 lesões em 4 anos e meio no Paris Saint-Germain. Muitas delas o deixou de fora dos gramados por longos períodos. Ele já passou um total de 592 dias lesionado no PSG, 1 ano e 6 meses. E por lá, Neymar jogou 130 jogos até agora e perdeu 102 partidas por lesão, um número extremamente alto. E se formos olhar as estatísticas individuais dele, o rendimento em si só vem caindo a cada ano que passa, infelizmente. Na primeira temporada pelo Paris Saint-Germain, Neymar estava voando. Foram 30 jogos, 28 gols e 16 assistências. Já na temporada 2018-2019, 28 jogos, 23 gols e 13 assistências. 2019-2020, 27 partidas, 19 gols e 12 assistências. Na temporada 2021, 31 partidas, 17 gols e 11 assistências. Já na atual temporada, 14 jogos, 3 gols e 3 assistências, ainda em andamento. Nessa, ele teve seu pior início de temporada e está tendo sua pior temporada na carreira até o momento. Para você ter uma ideia, a melhor temporada da carreira do Neymar foi pelo Barcelona, 2014-2015. Neymar ficou em terceiro lugar do ranking dos melhores jogadores do mundo aquele ano, conquistou a Champions League e jogou 51 partidas, marcou 39 gols e deu 10 assistências. Esse foi seu auge. Seu valor de mercado chegou a 100 milhões de euros, um pouco a menos do que Messi e Cristiano Ronaldo, que lideravam o cenário futebolístico naquela época. Neymar dava medo no passado, mas hoje em dia há muitas dúvidas sobre o futebol do Ney, porque a gente sabe do potencial e da capacidade dele. Ele fazia coisas únicas dentro de campo, mas devido às lesões, é difícil saber se ele vai continuar em alto nível, ou se seu futebol está indo ladeira abaixo. Culpando a idade, não dá para colocar, afinal, ele está perto de completar 30 anos e alguns craques ainda conseguem voar nessa idade. Em 2018, o valor de mercado do Neymar era de 180 milhões de euros, o mais valioso do mundo. Hoje, seu valor está na casa dos 90 milhões de euros, segundo o portal Transfermarkt. Muito disso pode ser por conta da idade, porém, o fator crucial, sem sombra de dúvidas, é a queda do rendimento do jogador. Neymar atualmente está voltando de uma lesão no tornozelo. Ficou 2 meses longe dos gramados e não dá para saber como será seu retorno. Mas de qualquer forma, torcemos por ele e que ele recupere o bom futebol. Afinal, esse ano é ano de Copa, e quem sabe ele faça parte do time do Hexa. Na sua opinião, era melhor o Neymar ter ficado com o Barcelona ou ele acertou em ir para o PSG? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques e ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.